A Bíblia Revelada, dia 16. O Deus que chama, promete e faz aliança. Com Abraão, a Bíblia vai entrar agora em um novo estágio da revelação. Até aqui, dentro desta cronologia, Deus lidou com a humanidade de forma coletiva. Adão, Noé e as nações após Babel. E também toda a história de Jó que você acompanhou conosco nos últimos episódios. Agora, ele escolhe um homem, um único homem para iniciar um plano que alcançaria todas as famílias da terra. Cronologicamente, estamos por volta do ano 2000 a.C., em um mundo que estava totalmente dominado pela idolatria organizada, politeísmo, cidades, estados violentos e religião baseada em barganha com os deuses. Vamos juntos nessa grande jornada da história de Abraão. Depois da dispersação das nações em Babel, quando a humanidade se fragmenta em povos, línguas e culturas, Deus inicia um novo movimento redentor. Ele não começa com uma lei, não começa com um tempo, não começa com uma nação. Ele começa com um homem. Ao chamar Abrão, Deus estabelece o fundamento de toda a história da redenção. A salvação que nasce da fé e se desenvolve pela promessa. Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E então apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: À tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e armou ali a sua tenda, e edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Subiu, pois, Abrão ao Egito para o sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló, o seu sobrinho, estava com ele. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim. E levantou Ló os seus olhos e escolheu para si toda a campina do Jordão. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E aconteceu nos dias dos reis da região que houve guerra, e tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, e toda a sua fazenda. Então
Abrão armou os seus criados, 318, e perseguiu os inimigos, e tornou a trazer todos os bens e também a Ló, seu irmão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E disse o Senhor: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse-lhe: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Abrão nasce em Ur dos Caldeus, um centro avançado já de cultura, comércio e muita idolatria. Deus não o chama porque ele o buscava, mas porque Deus decide revelar a sua graça soberana. O chamado de Gênesis 12 não é apenas geográfico, é existencial. Sair da terra quer dizer romper com segurança material. Sair da parentela representa romper com a identidade social. E sair da casa do pai é romper com a herança cultural. Deus promete 3 coisas fundamentais a Abrão. Primeiro, terra, um lugar preparado por Deus. Segundo, descendência, mesmo diante da esterilidade de Abrão. Terceiro, propósito universal, abençoar todas as nações. Em Gênesis 15, Deus aprofunda esta relação por meio de uma aliança unilateral. Abrão não passa entre os animais partidos, somente Deus passa. Isso ensina uma verdade central da fé bíblica. A aliança não depende da perfeição do homem, mas da fidelidade de Deus. Aqui nasce o princípio que mais tarde será plenamente revelado no Evangelho. A justiça vem pela fé, não pelas obras. Abraão não é perfeito. Ele sente medo, ele questiona, ele espera, mas ele crê. E essa fé muda o curso da história. A história de Abraão confronta diretamente a fé moderna. Hoje vivemos em uma cultura que quer garantias antes de obedecer, segurança antes de confiar, controle antes de caminhar. Deus chama Abraão sem revelar o destino final. Ele apenas diz: vai. Isso nos ensina que fé não é saber tudo. Fé é confiar em quem chama. Muitos hoje estão paralisados porque querem clareza total antes do primeiro passo. Querem confirmação constante antes de obedecer. Querem sentir segurança antes de confiar. Mas Deus trabalha diferente. Ele revela o caminho enquanto caminhamos. Abraão nos ensina que fé verdadeira envolve renúncia. Obediência precede entendimento. Promessas de Deus exigem espera. Talvez você esteja em um tempo parecido, esperando respostas, lidando com promessas que parecem distantes, sentindo-se velho demais, atrasado demais ou incapaz demais. A vida de Abraão declara algo poderoso. Deus não se limita ao tempo humano, à capacidade humana ou às circunstâncias humanas. Quando Deus promete, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele conduz. Quando Deus faz aliança, Ele cumpre. Se você crê que a palavra de Deus vai se cumprir e as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, então ore assim comigo com muita fé.
Senhor meu Deus e meu Pai eterno, Tu és fiel, Senhor. Hoje eu me coloco diante de Ti como Abraão, sem todas as respostas, sem controle total, mas com um coração disposto a confiar. Reconheço que muitas vezes eu quero garantias antes de obedecer, segurança antes de confiar e resultados antes de começar a caminhada. Mas hoje eu escolho a fé. Ensina-me a sair das minhas zonas de conforto, a deixar o que precisa ser deixado e a caminhar mesmo quando o futuro ainda não está claro. Se há promessas que parecem distantes, dá-me perseverança. Se há esperas que parecem longas, dá-me paciência. Se há medos que tentam me paralisar, dá-me coragem. E que a minha vida esteja firmada, não no que eu vejo, mas no que Tu prometes. Assim como fizestes com Abraão, escreve a minha história segundo a Tua vontade. Eu confio em Ti, eu caminho contigo e entrego a minha vida, está totalmente em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.